Então, às vezes, pegar essa realidade do outro ali e transferir direto para você, isso aí, às vezes, né, não funciona. Assim, então, em todas as áreas, né? A pessoa que quer fazer a dieta do fulano, Sim. quer fazer o treino do fulano. Se comparar, né, com a planilha do outro, tudo, não vai dar, porque na área da cada um tem Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, estamos aqui hoje em mais uma gravação de um 10º episódio do nosso InformaCast, o seu podcast com informações de qualidade, diversidade e descontração total. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a psicóloga Débora Serra, para a gente fazer um bate-papo bacana. O pessoal do Instagram que está ao vivo aí tem a promoção do sorteio do kit da Farmapelle, tá bom? Para vocês que querem concorrer ao sorteio, entra na bio, que o link do canal do YouTube está lá na bio, se inscreva no canal, comente na live Eu Quero Farmapelle e vai estar concorrendo ao sorteio desse brinde surpresa que eu vou revelar daqui a pouquinho, tá bom? Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Obrigada pelo convite. De nada. Vamos lá, vamos trocar. Vamos lá. E eu queria agradecer primeiramente aos patrocinadores do canal, né? O Inspira Studio Fitness, né? Quem é um dos patrocinadores, o Atacadão dos Suplementos, o Bateras Beat, que é a maior rede de escolas de música da América Latina, PHD Motos e Bikes, que é sua loja conceito nesses segmentos, Vai Bem Saudável, né? Uma alimentação saudável com sabor extraordinário, GTX Sports, a melhor em uniformes de Mato Grosso, e R Máximo Serviços Automotivos, para você que quer cuidar do seu carro, para você que quer dar um trato aí, fazer uma revisão, vai lá na R Máximo Serviços Automotivos. E vamos dar início aqui com a Débora. Débora, você é de Cuiabá? Eu nasci aqui. Minha família, na verdade, é do Paraná, ali Santa Catarina, mas vieram para cá há muito tempo e aí eu nasci aqui, sim. Nasceu e estudou? Nasci e aí fiz, né, toda a escola aqui e na faculdade eu me mudei para Curitiba e fiz a graduação de psicologia lá, na PUC Meu Deus, do Paraná. Você saiu do calor e foi pro frio. Foi pro frio Apesar extremo. que Curitiba tem 4 estações, né, num dia só. Se amanhece no frio, ali no meio-dia vai fazendo um calor. Tem todos. É igual São Paulo lá, então. Mas, no geral, eu passei bastante frio mesmo lá. Quando eu morava em São Paulo, tinha que sair com uma mochilinha com guarda-chuva, com uma blusa de frio. Sempre com uma blusa. E um protetor solar. Sempre. Faz as 4 estações no mesmo dia. Exatamente. Sempre com guarda-chuva na bolsa. E como que foi essa sua graduação lá em Curitiba? Que você está fazendo doutorado agora em São Paulo, né? Eu fui para Curitiba, né? Me formei lá na graduação mesmo em psicologia. Uhum. E, bom, o meu plano quando eu me formei era continuar em Curitiba. Inclusive, eu estava já no último semestre ali, vendo uma sala para alugar para começar a atender junto com uma amiga. A gente já tinha, né, combinado. E aí veio a pandemia e tudo mudou, né? Você se formou no meio da pandemia? Em 2020, julho de 2020. Nossa. E aí tudo mudou porque a PUC, obviamente, fechou, né? As coisas foram ali no online, no finalzinho. E aí eu decidi... não deu pra voltar, porque eu voltei pra Cuiabá aqui, tava tudo fechado lá. Voltei pra ficar aqui na casa dos meus pais. E aí, naquela coisa, assim, difícil, depois que eu me formei, eu não conseguia... não dava pra atender presencial, porque as salas estavam fechadas. Comecei atendendo online, só que era muito pouco, né? Acabava de formar, um ou outro. E aí que eu decidi fazer o processo seletivo do mestrado. Aí eu fiz aqui para FMT, para FPR e para USP. Uhum. E aí que deu certo de ir na USP e comecei a fazer lá, mas né? Mas daqui você não passou ou você Passei. escolheu lá, eu quero USP? Eu passei, mas eu escolhi lá principalmente pelo programa, era mais voltado pelo meu projeto de pesquisa, sabe? A grade mesmo das disciplinas, do foco do programa, que era a própria psicologia clínica, né? Aqui não era esse programa, então esse foi
o motivo, assim, o principal motivo. Entendi. Qual que é a linha de pesquisa? Então, o programa é em psicologia clínica, mas o meu projeto, que eu pesquisei, né, que eu fiz a pesquisa, foi o impacto da pandemia em pessoas com anorexia e bulimia, que são transtornos alimentares. Então, Entendi. como eu estava naquele contexto de pandemia, eu queria fazer algo relacionado a isso, porque, né, ninguém estava entendendo nada, eu estava naquele momento mesmo, e aí eu fiquei pensando isso, qual seria o impacto desse isolamento em pessoas que já passam por essas questões alimentares, né? Entendi. E, na verdade, esse tema dos transtornos alimentares era um tema que eu já vinha na faculdade me interessando. Então, juntou os dois assuntos em um só e aí deu certo. Da faculdade você fez uma pós, um mestrado ou já foi direto pro doutorado? Como que é? Não, eu terminei a graduação ali, me formei. E aí eu comecei o processo seletivo pro mestrado, né? Porque acontece, o mestrado, o doutorado e as próprias especializações, elas são, tudo isso é pós-graduação, né? Entendi. Então, Eu achei fiz que tinha que fazer uma sequência, assim, pós, mestrado, né? Geralmente o doutorado é por último, né? E o pós-doutorado. A sequência é mestrado, doutorado e pós-doutorado. As especializações são antes do mestrado, mas não é obrigatório você necessariamente fazer o mestrado com alguma especialização. Você pode ir direto. Pós-doutorado é PhD, né? O PhD já entra no doutorado, né? Tá. Agora, o pós-doutorado é mais curto. É 1 ano ali, depois que você termina o doutorado. Entendi. Depois já semideus, né? Depois disso... Aí depois você pode fazer os vários pós-doutorados, né? Geralmente o pessoal que faz mais. Você tem intenção de dar aula, de lecionar na sua área? Eu tenho. Você gosta? Eu gosto. Eu acho uma prática, assim, que conversa muito com a própria clínica, né? O atendimento que eu faço ali na clínica, elas conversam muito, assim. Então, a sala de aula, os debates, as discussões, principalmente dos alunos ali que trazem questões muito atuais, né? Eu acho que isso tudo vai enriquecendo ali porque a nossa geração hoje é diferente, né? Você, né? Mais nova que eu, mas a geração que tá hoje na sala de aula é bem diferente da geração da sua, da minha, e ali para trás é uma outra cabeça, diferente. né? A gente pode pensar o porquê, né, de alguns motivos. Não sei, a internet talvez seja um fator aí muito, né, o celular impactante, o tempo todo, né? A não paciência ali de ficar escutando uma aula de 2 horas, imagina, né? Um aluno ficar sentado. E também as próprias discussões, né, que estão em xeque, assim. Eu acho que o meu pai, ele é professor na universidade aqui na UFMT. E ele é da área da agronomia, né? Ele é agrônomo. E aí ele, enfim, tem várias partes, assim, que a gente pode ver nessa diferença, assim, de como era antes, de como é agora. E ele viveu todas essas fases, né? Ele sempre deu aula? Quando ele se formou, ele trabalhou numa empresa durante alguns anos. Uma empresa multinacional, assim, grande. E depois ele foi fazendo mestrado, doutorado e foi para essa parte acadêmica. Como que foi essa situação de você formar e aí ter que começar a atender online essa galera? Porque, querendo ou não, seu estágio foi presencial, né? Meu estágio foi presencial. O último ano da faculdade ali tem um estágio obrigatório, né? Sim. Antes desse eu tinha feito os estágios por conta, assim, mas o obrigatório foi o atendimento clínico e era presencial. Inclusive, a paciente que continuou comigo depois que eu me formei veio daí, né? Sim. Veio desse último ano que eu estava atendendo ali pela faculdade. Então, foi um choque, assim, porque eu acho que além da própria prática, era muito solitário, né? Foi uma busca, assim, todo mundo que se formou nessa época, acho que vai entender. É uma coisa muito, assim, para todo mundo é difícil quando se forma por si só, né? Conseguir ali arrancar um trabalho. Agora, na pandemia, parece que foi algo, assim, muito, muito solitário, de você ter que fazer rede ali com pessoas, conexões. Você não tinha, né? A internet que salvou um pouco. Sim. Foi a internet, o Instagram ali, que deu uma possibilidade mínima de você conseguir fazer uma conexão ali com outras pessoas. E teve, tipo assim, situações onde você conseguiu, assim, resgatar alguém, tirar lá do fundo do poço, assim, mesmo online, assim, mesmo sem estar ali presencial, falando, trocando ideia. Então, olho no olho no vídeo sim. É diferente do olho no olho pessoal, né?
Então, isso aí é uma coisa, assim, que tem muita discussão em cima disso, né? Um debate. O atendimento online, ele tem o mesmo efeito do presencial? Como é que é? Eu acho que a gente pode entrar naquilo que realmente depende da pessoa, sabe? Eu acho que eu diria, assim, que o efeito pode ser igual, ou às vezes para algumas pessoas até melhor ou pior, depende da pessoa, depende daquilo, da necessidade mesmo. Tem gente que necessita desse presencial, né? Sim. Desse corpo no lugar, na clínica ali, ter o horário para ir, ter essa rotina de pegar o carro, chegar no lugar, esperar. Tem gente que precisa disso, mas algumas pessoas realmente, assim, o online salvou, né? Tem um caso de uma pessoa que, né, chegou e precisava fazer a cirurgia bariátrica. E para isso precisava perder 20 quilos antes da cirurgia, para conseguir fazer. Caso de risco, de cirúrgico. Sim, tem várias exigências, né, nesse sentido. Vários exames para ver se está tudo dentro do que se pode. E foi uma luta, né, para essa pessoa perder 20 quilos. Não é qualquer coisa. Então, isso foi online, foi na pandemia e conseguiu. E ela perdeu os 20, fez cirurgia. A pandemia. Agora, assim, ela continua, né? A gente continua no tratamento, mas essa pessoa perdeu mais de 60 quilos no total. E continua sua paciente? Continua. Online. E faz certinho, assim, continua com toda a equipe multi, né? Não é só comigo no psicólogo, continua com o personal trainer, continua com a nutricionista. Isso é importante também, né? Nunca é isolado, só o médico, só o psicólogo. É toda essa equipe que faz a rede, né? Mesmo, dá um amparo, né? Um suporte para a pessoa que precisa desse apoio. Eu tive um professor na faculdade que ele sempre falava assim, o obeso, ele é uma microempresa, né? Ele emprega vários profissionais de várias áreas, né? Pode ser um cardiologista, mas no mínimo é um psicólogo, um educador físico e um nutricionista, né? Mas aí entra também um endócrino, não é? Fisioterapeuta, porque no meio do caminho ele pode se lesionar, ter dores, etc, né? Então, assim, essa pessoa nem sempre tem condições de ter essa equipe multidisciplinar. Exato. Né? E isso aí faz muita diferença na questão dela ter sucesso pós-bariátrica, né? Porque você, como psicóloga, tem que preparar a mente da pessoa antes dela ir para essa cirurgia, né? Isso. Exato. A gente pensa assim, na cirurgia você vai tirar um pedaço do teu estômago, né? Às vezes não tirar, mas enfim, colocar ali um balão, alguma coisa, tem várias técnicas. Mas enfim, você vai reduzir o teu estômago. Sim. Ou seja, o estômago como algo físico, um órgão, uma parte ali física. Sim. Agora, você acorda da cirurgia. E aí, isso tá reduzido, mas e a sua mente continua a mesma, vamos dizer, né? Você não mexeu na mente ali na cirurgia, ela tá igual antes, se você não faz esse acompanhamento, esse tratamento. Então é muito complexo, né? A pessoa, ela vem pra falar da sua história, né? Falar questões que lembra de quando era pequeno. Quando a pessoa começa, ela vai relembrando e falando pra poder elaborar isso, né? Geralmente. Tem um plano que você traça, por exemplo. O que é basicamente a sua parte? O que você tem que trazer para essa pessoa, assim, um mínimo de preparo para ela, assim, até às vezes quem está ao vivo aí e para quem assistir depois o episódio inteiro, dar uma dica, assim, do que fazer antes de ir para uma bariátrica. Então, eu acho que a primeira coisa é justamente isso, é procurar os profissionais que podem te dar essa orientação, esse suporte. Porque o que acontece? Muita gente... realmente, a gente tem muita informação na internet, né? Você clica, você vê relatos. Vários pacientes falam isso. Mas eu entrei na internet e aí tinha vários relatos de pessoas que já fizeram. Eu segui isso daí, mas não deu certo. Por quê? Pode ser que dê certo, né? Pode ser que você assista ali um vídeo, a pessoa falando, e pra você dê certo. Mas pode ser que não, porque é muito, muito subjetivo, é muito individual. Então, às vezes, pegar essa realidade do outro ali, transferir direto pra você, isso aí, às vezes, né, não funciona. Assim, então, em todas as áreas, né? A pessoa que quer fazer a dieta do fulano, sim, quer fazer o treino do fulano. Se comparar, né, com a planilha do outro, tudo, não vai dar, porque na área da psicologia é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, é isso, eu acho, procurar os profissionais, né, ir pra psicoterapia, para uma análise, né, voltada para psicanálise ali, que é o que eu atendo. Então, assim, se aprofundar mesmo, sabe, nas suas questões de por quê, né? A própria pergunta, por que fazer a cirurgia, né? O que eu tô procurando, afinal?
É só tirar esse peso, mas por trás disso o que tem? Não é só o peso. Tem coisas e a pessoa sabe. Então, às vezes não sabe tão assim, claro. Né? Ela não sabe assim tão ela claramente. Não consegue enxergar, né? Ela fica perdida, mas por que realmente, né? Eu tenho isso. Então, eu acho que a psicoterapia estético, ela vem pra aí. Emocional, né? Tem várias vertentes. Né? E o que você atua hoje aqui em Cuiabá, Débora? Quais são os tipos de trabalho que você faz hoje? Então, eu atendo na clínica, na linha teórica, a minha base de linha teórica é a psicanálise, né? Que Regressão, essas coisas? Não. A psicanálise, ela parte do ponto de que é pela associação livre, né? Então, você fala, né? Você, igual a psicoterapia mesmo, assim. Você fala, e é através dessa fala que o analista ali, né, ele vai captar algo que você não percebeu que você falou. Então, se a gente for pensar, imagina assim, um texto cheio de palavra. Então, isso é a fala da pessoa. Ela fala, ela fica ali falando. E às vezes ela fala algo, uma palavra, que ela nem se escutou. E ela repetiu a vida inteira. Isso a gente tá colocando aqui como figurativo, né? Uma palavra. Mas pode ser um comportamento. Sim. A vida inteira ela repetiu aquilo, repetiu. E não sabe por quê. Ela não tem uma resposta para isso. E é nessa hora que o analista pega e faz ela escutar aquilo que ela repetiu a vida inteira. Então esse é o processo da análise, né? É a pessoa conseguir naquele espaço se escutar o que faz de fato, né? Muitas vezes repete sem perceber. Então é um trabalho longo, não é curto, é trabalhoso mesmo, é um trabalho trabalhoso, né? A gente costuma falar isso, é custoso, você tem que ir e falar. Porque muitas pessoas vão na primeira sessão ali e, né, já querem não sala. Curti e tal, não foi legal. A Débora, né, não casou, não teve química, né? Tem muita gente que troca de terapeuta, de psicólogo, vezes. Né? Fica pingando aqui, pingando ali, não dá uma chance da pessoa desenvolver um trabalho, igual você falou, leva tempo. Né? A análise não é assim, a primeira sessão já. Exato. Existem dois pontos aí, eu acho, né? Um realmente que às vezes você pode não ter tido essa transferência com o profissional, né? Pode acontecer, às vezes, o profissional falar alguma coisa que você, às vezes, toca num ponto que você não, às vezes nem tá preparado para escutar ouvir, aquilo. Né? Pode ter isso, e aí a pessoa mudar. E também eu acho que pode ser por esse motivo disso que você está falando, algo assim, esperar algo muito rápido, né? Um resultado, como se fosse um remédio, assim, você toma e na hora passa. E a gente sabe que não é assim, né? A galera quer o resultado para ontem, né? Pra assim ontem. Como na minha área também, a pessoa vai treinar, ela acha que, né, em um mês vou transformar o corpo dela. Eu tive um caso de uma menina, uma vez, Murilão chegou e falou assim, eu quero esse corpo aqui, ó. Ela mostrou a foto da Sabrina Sato. Eu falei... Mas é cheio de coisa. Eu falei assim, cara, só se você nascer de novo e olhe lá ainda. Você vai... Não dá, né? Não dá. A gente tem que ter paciência. Você tem que, de certa forma, meio que reeducar a mente dessa galera, né? E é bem interessante isso que você traz pro esporte, né? Porque é isso, o esporte é todo dia ali, né? Lutando, tentando, por tempo e tempo. E isso aí pode trazer por várias áreas na vida, né? Tanto o trabalho quanto a própria psicoterapia. Imagina, a pessoa teve uma vida inteira, cheio de coisa, e ela, em uma sessão, em 1 hora, né? O que é 1 hora para falar disso? Pensa assim, 1 hora para você falar de uma vida inteira, que não é nada. Então, exige esse tempo mesmo, exige... E vontade, né? E vontade tem gente da que pessoa. Muita coisa em 1 hora, assim. Tem. Tem todas as formas. Tem gente que fala muito pouco, né? Precisa mais do silêncio. Tem gente que fala muito, assim, que nem separa uma palavra da outra, né? A pessoa fala, assim. Então, depende do momento que a pessoa tá, depende daquilo que às vezes faz, aí fica um tempo sem vir, assim, e aí volta cheio de coisa, porque não... Justamente, né? Acumula. A gente brinca, assim, que o sintoma engorda, né? Quando você não fala dele, quando você não trabalha ele vai engordando, ele vai acumulando. Vai acumulando, Depende. Vai emagrecendo. Porque dependendo. Esvaziando. Você já pegou alguém assim, tipo assim, uma crise muito extrema, assim? Uma situação que você falou... Já. Meu Deus, tipo... Já. Teve um caso de uma adolescente de 13 anos que isso foi... Dentro da clínica? Né? Foi faz tempo já, mas foi um caso, assim, que precisou muito, né? Me exigiu muito. Porque, primeiro, acho que pela idade, né? De um caso, assim, que tinha ideação suicida, tinha depressão com 13 anos, tentativa de suicídio várias vezes.
Então, quando é assim, né, 13 anos, a gente tem que ter toda a rede ali dos pais, né? Quando é criança, adolescente, exige essa rede e esse também tinha um problema, assim, né? Às vezes a família não tinha esse suporte, sabe? Então foi um caso que exigiu bastante. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Deu. Que bom. Precisou um tempo, mas foi se estabilizando, assim, claro, com suporte, né? Sim. Com medicamento, psiquiatra, acompanhamento com os dois, então. Entendi. E, assim, falando de esporte, assim, qual que é o impacto do esporte no cotidiano da pessoa? Porque muitas pessoas hoje estão colocando alguma atividade física, algum esporte em específico dentro da sua rotina, só que isso tem um impacto, né? Na parte emocional. A pessoa às vezes acha, eu vou só fazer um beach tennis, eu vou fazer um crossfit para emagrecer, eu vou fazer... E aí isso traz consigo consequências físicas, né? É um choque, né, para a rotina. E na parte emocional, o que você tem mais visto, assim, esse impacto do esporte no cotidiano das pessoas? Tanto aqueles que já treinam, que já têm uma rotina, e aqueles que estão, né, inserindo agora alguma prática. Então, na clínica, o que eu mais vejo, assim, são casos de que a pessoa busca entender o porquê que não consegue encaixar essa rotina mesmo de atividade no seu dia a dia, mesmo sabendo que aquilo faz bem. Porque a gente já tá, assim, todo mundo diz isso, né? A gente já tá cansado meio de saber que esporte faz bem, libera dopamina, serotonina, enfim, isso todo mundo tem uma noção. A gente abre em qualquer lugar e isso tá sendo falado. Agora, o difícil, eu acho, é a pessoa, de fato, ela incorporar aquilo, né? Incorporar aquilo no estilo de vida, E às vezes, assim, é difícil generalizar também, porque tem pessoas que realmente não gostam. Aí que tá. A gente não pode colocar tudo num lugar só, de, todo mundo tem que fazer, sabe? Uma coisa, assim, generalizada. Sim, é bom pra todo mundo. Essa pessoa, ela vai sentir o efeito positivo no corpo dela, e no emocional, ela vai sentir a disposição no dia a dia, uma melhora de disposição. Mas tem pessoas que realmente não gostam de atividade física. A pessoa já tentou várias e várias vezes. Tem muitos casos. Tipos diferentes. E aí, o que fazer? Né? Então, assim, é meio fácil falar, tem que fazer, vai, faz. Mas e aí? A pessoa, ela é como se fosse algo assim, uma parede mesmo pra pessoa. E aí, acho que nesses casos, o importante é a pessoa vir falar, tipo, nesse ponto mesmo, falar o que é tão difícil e encontrar, na própria maneira dela, a forma de ter essa conexão com o corpo. Porque não precisa ser na esteira, não precisa ser né, pode ser qualquer tipo de atividade. Dança de salão. Que movimente o corpo, que ela tenha essa noção do corpo dela. Que não muita gente se encontra na dança, né? Sim, na dança. Tem pessoas que odeiam ir na musculação. É óbvio que a musculação é a base para fortalecer para tudo, né? Até para quem é dona de casa, ou para quem não faz nada da vida, precisa da musculação. Mas as pessoas têm ainda uma certa bloqueio de achar que a musculação... eu não quero ficar marombado, eu não quero ficar isso, não quero. Se fosse ficar fácil, né? Como se depende fosse, de muitas horas a ficar marombado. Né? Tipo assim, porque tem aquele estereótipo de ver musculação como os caras, né? Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, são símbolos, né? Mais antigos, assim. Que a galera achava que, eu vou entrar lá, vou ficar igual. Então, você me fez lembrar quando eu tava na faculdade, eu fazia academia. Aí eu cheguei pra personal, eu falei assim, ela tava montando o treino, eu falei, eu só não quero ficar forte, assim, né? Eu quero ficar definida, assim, ok, mas não ficar forte. Ela olhou pra mim e falou assim, querida, pode deixar, não é fácil, assim, pra você ficar assim, nem quem quer muito e ainda demora, né? Então... Exatamente. E as pessoas vão com esse bloqueio já pra atividade física, né? Em específico a musculação, com essa... E aí, tipo, não querem fazer. Ou entra, faz uma semana e para, faz um mês e para. Né? Faz o plano anual na academia e só vai um mês. Fica só enriquecendo as redes de academia. E não tem um benefício, ela não consegue colher o mínimo ali para ela ver que aquilo realmente é bom, para ela ver que traz resultados sólidos para ela, né? Na qualidade de vida dela. Ou algum outro esporte, tipo, igual a gente falou, eu citei a dança, mas
tem várias outras atividades que pode ser do agrado da pessoa, que ela movimente o corpo, né? E traga para ela isso. Pois é, eu acho que isso tá ligado principalmente com esse ponto da pessoa se conhecer, sabe? A pessoa se conhecer mesmo, de saber, isso não dá pra mim, mas então o que dá? E procurar isso que gosta, sabe? Procurar isso que dá um prazer ali no dia a dia, fazer. Tem tantas coisas, né? É tão diversificado, então eu acho que o trabalho a gente sabe do impacto positivo do esporte, né? Mas tem os negativos também, né? Tem os negativos, né? Aquilo de que passa pro exagero, né? Se a gente pegar, por exemplo... Aí eu tô falando de um público muito específico, né? Os transtornos alimentares, né? Pessoas que passam por isso e tal. Mas na clínica a gente vê, assim, existe um exagero da atividade. Então a pessoa, como a vida dela gira... Vamos pegar o caso da anorexia, tá? Alguém que não se alimenta, né? Então ela pratica, por exemplo, o abdominal por horas, não é assim, 50 abdominais. Ela fica horas fazendo abdominal e vai pra balança ver se aquilo diminuiu alguma coisa. Ou vai pro espelho ver se né? Claro que essa pessoa já provavelmente tem a distorção de imagem, porque tá dentro do transtorno, mas é uma coisa, assim, de outro nível, né? exacerbada. Então, tem que esse impacto. No caso, chama vigorexia, né? Quem é uma pessoa que faz muita atividade física. A vigorexia. É vigorexia. Isso, existe a vigorexia, que é essa exagero, parte grande, né? É o exagero. Então, e aí se a gente pensar no grupo de atletas, assim, amadores mesmo, se a gente for pensar nisso, existe também a questão da cobrança, né? Porque se a gente pegar um atleta profissional, esse atleta, ele vive para isso, né? Assim, é a profissão dele, ele ganha com aquilo. Sim. Agora, um amador tem uma vida inteira ali, né? Tem a família, tem o trabalho em si, que ocupa a maior parte do dia. O treino, ele entra como algo complementar, como, né, a minoria do dia. Então, às vezes, a pessoa não consegue encaixar o treino naquele dia. E aí, isso gera na pessoa um sofrimento, às vezes, sabe? Gera uma culpa, uma sensação de... Então, tem esse impacto também, né? De forma negativa, de que, às vezes, passa a ser algo prazeroso, que era para ser prazeroso, trazer um a mais na vida da pessoa e começa a ser essa cobrança. Eu conheço, assim, um caso que foi até no triatlon, né? A pessoa entrou e tal, e aí não deu para acompanhar, porque o trabalho da pessoa era muito pesado. Tinha um trabalho muito intenso. Não conseguiu, e aí saiu, né? Então, é isso, assim, foi gerando na pessoa uma culpa de não conseguir seguir a planilha, fazer aquilo ali. Falar em triatlon, como que foi a sua ida pro triatlon? Você já começou faz tempo? Como que é? Porque além de Fez psicóloga, você tá no triatlon, né? Tá praticando. Sim. Tem um ano que você tá treinando? Fez um ano agora em agosto. Você eu entrei com o Raul? ano. Foi com o Raul, com o Raul. Entendi. Sim. Inclusive o Raul, vou entrevistar ele aí. Vamos marcar uma entrevista Legal. com ele aí qualquer hora. Fazer uma ponte aí. E o que você tá achando do triatlon? Eu tô adorando, assim. Tem até aquela piadinha, né? Se perguntava por que o triatlo. Tem gente que brinca. Pra que ser ruim em um só, né? Vamos ser ruim nos três. Vamos ser ruim em nadar, pedalar, correr. Mas eu vejo que você não pode direto aí. Você não é ruim, não. Já começou em um ano, já subindo em pódio, pegando aí. Foi... assim, na verdade... Depois da pandemia, eu parei. Eu fazia academia, assim, tava indo... bem. Na verdade, sempre fiz esporte, sabe? Na adolescência, joguei tênis. Sempre gostei, assim, da prática mesmo. E aí que na faculdade, depois quando veio a pandemia, eu parei, né? Não consegui manter uma rotina de treinando em casa. Tinha até aqueles vídeos, né? De pessoal treinando em casa e tal. Não deu, não. Né? Não consegui manter. Você não conseguiu? Às vezes eu fazia uma coisa ou outra, mas pouco. O que você praticou na época da pandemia? Quase nada. Nem Tava corrida no mestrado. de rua, não. Então, eu não fazia nada, assim, de corrida. Nada. Foi depois, no final do mestrado, quando eu defendi, parece que me aliviou, assim, me tirou um espaço. E aí que eu... Só que se eu tivesse começado antes, acho que teria sido melhor, sabe? Justo pra ajudar até no mestrado. Acho que ajuda, né? A liberar, assim, uma... Sim, com certeza. Mas não deu, assim. Era uma coisa que realmente me ocupou ali de uma forma que eu não consegui encaixar. E aí, quando terminou, parece que eu dei uma relaxada. E comecei simplesmente no Mãe Bonifácia. Todo sábado e domingo eu comecei a ir. Eu caminhava, corria 1 minuto, já morria sem fôlego. Juro, assim, era muito difícil.
Mas também você foi no parque mais difícil, subida, É descida. verdade, é que era perto da minha casa. Tem que ir lá no Parque das Águas, no Tianaí. era melhor. Aí ia lá e tal, e aquele clima, todo mundo ali. E aí eu comecei a acompanhar um pessoal no Instagram e começou a chegar pra mim o pessoal do triatlon. E aí eu comecei a acompanhar. E um dia lá no parque eu vi uma pessoa que tá correndo e tava com um boné pra trás escrito Ironman. Enfim, acho que essas coisas assim foram me chamando a atenção, sabe? De procurar saber o que que era. E um dia na academia lá do meu prédio, o Milk, que eu não sei se você conhece, ele treina com o Raul também. Ele é meu vizinho lá do prédio. Não é de porta, né? Mas mora lá. E aí ele tava na academia e aí o papo lá de todo mundo na academia conversando, vai falando. Ele comentou que fazia triatlon. E eu não sabia que tinha alguém Qual prédio aqui. que você mora? É o... Ah, tá. Acho que eu sei quem que é. Mas não conheço, sei quem que é. Então, e aí ele, na época, tava tendo a prova primeiro de Fortaleza, o 70.3, eu acompanhei no YouTube, aí eu achei o máximo. Só que assim, era uma coisa totalmente lá, né? Longe. Nossa, ainda é, né? 70.3 é uma coisa longe. Mas era uma Você coisa tá no totalmente. E aí depois teve o do Rio, que eu acompanhei de novo, e ele fez. Quando ele chegou do Rio, era numa segunda, ele foi na academia. O pessoal tava lá conversando, ele começou a contar da prova. Ele falou, para de enrolar, Débora. Manda logo a mensagem pro Raul e começa, que você gosta, dá pra ver, você pergunta, você gosta da, né? E aí foi que eu ainda enrolei. Eu levei 2 meses pra mandar mensagem pro Raul pra começar. Você ficou sondando, Não, né? parecia que era uma... é. Então, aí que tá, né? Parece que o triatlon, assim, ele traz uma coisa, quem não vê de perto, parece que é algo muito, muito fora, assim, né? Uma coisa muito... que vai precisar de muitas horas por dia, vai precisar de muito investimento ali. E, na verdade, você pode começar aos poucos, né? Não tem isso. Eu comecei muito aos poucos, assim. A pessoa tem que ir Você adaptando. já sabia nadar ou aprendeu do zero? Não sabia nada, nem nada. Pedalar? Pedalar, nada. Não sabia. Pra você ter noção, eu não sabia nem que bike tinha sapatilha. Juro, quando eu vi aquilo lá, eu falei, não acredito que eu vou ter que clipar nesse negócio. E eu caí na primeira vez. Eu caí 2 vezes parada, normal, assim. Não, normal. paradinha, assim, assim, não aconteceu nada, ainda bem. Foi sempre Mas parada, esses tombos bestas aí são os que mais machucam. Não, eu não sabia que tinha sapatilha, assim, eu nunca tinha reparado. Quando eu vi, eu achava que fosse um tênisinho, uma coisa assim, sabe? E do triatlo, pior ainda, a sapatilha já fica colada lá. Então, isso aí eu não fiz ainda, não. Isso aí sai eu... vestindo ela com ela colada na bike, você enfia o pé e já sai. Isso aí eu não faço ainda, não. Eu vou bem com calma ali, no meu tempo, devagar. Eu vou até pro lado. Quem quiser passar, passa. Eu vou ali E a transição? no tempo. Aí a parte da transição, né? Isso que é legal também. Você vai sentindo o teu corpo mudar ali. Nessa mudança da modalidade, você sente o músculo, né? Diferente. Eu lembro até hoje. Baque, né? A primeira vez que eu fiz a transição foi da bike pra corrida. Lá no Chapéu do Sol. Eu tava treinando, fazia 1 mês, 2 meses, sei lá. Já foi fazer um simulado? Mas era curtinho, assim. Eu nem lembro quanto é que era, mas era muito curto. E aí eu lembro dessa sensação de quando eu saí pra correr depois de deixar a bike. Eu nunca tinha sentido aquilo. Foi um peso diferente, assim, na perna. Mas não deu uma dificuldade. Preto, nada, não deu. Porque quando, Eu pra também quem não não forcei. sabe, no triatlo, a gente sai da água, né? Que o corpo tá na horizontal. E depois vai pra bike, onde vai pra vertical, né? E aí há uma mudança muito brusca da circulação, né? E da musculatura a ser exigida na hora de praticar o ciclismo. Aí do ciclismo sai e vai correr, que também é outra transição, que também muda musculatura e etc. Mas tem gente que no começo passa mal, né? Eu já vi acontecer. Mas me fala, o que o triatlon, de certa forma, assim, que em 1 ano você já teve algumas experiências, você consegue transferir para dentro da clínica essa superação do triatlon, essas sensações que você tem ali, porque ali é hardcore, mesmo que sejam provas curtas, né? Eu acho que o principal, assim, que o triatlon me mostrou foi que vai precisar de muito tempo. Muito tempo, assim, pra o resultado vir, sabe? Aquela coisa do trabalho diário mesmo, de você ter paciência, todo dia fazer um pouco. Às vezes vem uma dor num lugar e aí você tem que parar naquela semana, sabe? Uma paciência misturada, talvez resiliência mesmo, seja uma palavra, assim, interessante, né? Pra essa prática. E eu acho que na clínica é isso também, a construção da clínica, assim, da psicologia,
ela precisa desse tempo, sabe? É uma área, assim, que exige esse tempo de trabalho, de dedicação, todo dia, tá ali. E isso a gente vê nos pacientes também, né? A pessoa ali que se queixa de coisas disso mesmo, de, tá difícil, não consigo. Mas exige esse tempo, né? Exige esse trabalho mesmo. Aquilo que custa. Sim. Custa literalmente, não só dinheiro, custa tempo, custa a energia colocada ali mesmo, de todo dia tentar. Com certeza, Então, com certeza. acho que isso seria o principal, assim. E essa parte da relação corpo e mente? Porque você, né, tá ali... Quem vai para lá, para você que pratica esportes, né, pacientes seus e tal, tem uma relação muito grande entre corpo e mente, né? Sim, tá ligado, né, a conexão ali. Na verdade, eu acho que isso, nesse ponto, talvez o importante, assim, seja essa relação que a pessoa vai se conscientizando, sabe? Então, assim, conscientizando do limite do seu corpo, porque às vezes... realmente, assim, existe um corpo ali, né? Eu já escutei algumas pessoas falando, assim, no meio do esporte. É só cabeça. Tudo é cabeça. Tudo bem, a gente pode... Realmente, a mente, em muitas provas e tudo, é ela que comanda, né? Ela que manda ali, dependendo da dificuldade. Ou ela bloqueia, ou ela vai. Né? Vamos pegar uma ultramaratona, a pessoa correr 60, 100 quilômetros, é cabeça, passou de um momento é cabeça. Agora, vamos pegar outro exemplo, vai. Agora na maratona de São Paulo, na SP City, né? Eu fiz o 21 quilômetros, meu namorado José fez 42. Ele fez a primeira maratona dele. Quando eu terminei, eu fiquei ali na arquibancada assistindo a chegada. Eu nunca tinha visto uma chegada de maratona. E assim, é uma experiência, né? É muito legal. Cada um... É emocionante. É, né? Muito emocionante. Não parava de chorar, assim. Ainda bem que eu tava com óculos. Que... cada um chega de um jeito, né? Tem gente que chega sorrindo, gritando. Tem gente que chega, assim, tão emotivo que não consegue nem olhar pro lado. Tem gente que literalmente tá sendo arrastado por outros. E aí, tinha um caso que me chamou a atenção. Um cara, assim, faltava, sei lá, uns 200 metros... Ele travou a perna dele, assim, ele parou, a perna dele balançava, acho que era cãibra, provavelmente. Com 200? 200 metros, assim, muito perto, 300 metros. A perna dele parou e balançava de uma forma que ele pegava ela, assim, e ele botava pra frente. Ele tentava conduzir o corpo e não respondia. Ele foi além do limite, né? Ele fez uma maratona e tal, então... O que é isso, né? Se a gente é um limite do corpo. Tem um limite também. Então, como a pessoa trabalha isso, assim, como ela... Eu acho que ele alongou, ele esperou um pouco e terminou. Mas isso acontece, sei lá, no quilômetro 25, né? 30. Tem gente que desiste, teve várias desistências. Sim. Então, essa coisa assim, não, o corpo não... É só a cabeça que comanda. Eu acho que em parte, sabe? Eu acho que depende também do caso. Eu acho que o corpo existe, sim, ele tá aqui, né? Físico. Existe as dores, as câimbras, as lesões sérias. Se a pessoa continuar, ela pode ir pra algo muito sério. Então... O que eu percebo, como treinador de ciclismo... eu vejo nos alunos que quem geralmente vai procurar uma assessoria, vai querer fazer um treino para participar de competições e tal. No começo eu quero só dar uma melhoradinha, eu quero andar bem com a turma, mas todo mundo é competitivo, né? Não tem como, né? A pessoa... Você tá ali no treino, passou alguém do seu lado, você já nem acelera. Que morre sem fôlego, mas passa. E o que eu percebo na maioria dos alunos é que eles têm a mente muito forte. Essa relação corpo e mente que a gente está falando aqui, eles vão até onde não aguenta mais, né? Assim, é óbvio que a construção da performance leva tempo também, o amadurecimento leva tempo, é o que eu sempre falo para eles, né? Mas no início ali, no começo que eles começam a fazer planilha e tal, eles têm uma mente, uma gana tão grande de querer vencer, de querer chegar melhor, de diminuir tempo e tal, que eles vão ao extremo do corpo, né? Aí tem cãibra, aí racha, não consegue terminar e tal. Só que essa relação que a gente está falando de corpo e mente, a mente às vezes é mais forte do que o corpo. Exato, né? Porque às vezes ele não tem um nível de treinamento ideal, só que a mente quer porque quer, ou às vezes é o contrário. Às vezes a pessoa é forte, e a cabeça trava. treina, chega no dia da prova,
Exato. E tem, né? Já bastante. tem, de manhã já acorda, já tem piriri, já vai pro banheiro, dá diarreia, passa mal, não consegue. Tem ali já um taquicardia na largada, a frequência cardíaca já tá lá em cima. Tudo né? aí ligado, né? Todo emocional Exatamente. ligado com E esse aí corpo. vem a culpa, né, Débora? O que é essa culpa que as pessoas carregam na parte esportiva, assim, que você trata lá na clínica? Então, relacionando ainda, né, essa culpa com essa parte da mente, eu até lembrei aqui, se falando agora, eu lembrei do caso da Simone Biles, que não sei se você viu o documentário dela na Netflix, saiu, ainda, né? Eu vou assistir. Tá Eu comecei todo mundo também, falando, eu vi parte do primeiro episódio. Já no primeiro, ela fala de um termo que chama twist, que é é como se fosse, assim, uma desconexão do corpo com a mente. Então, é como se o corpo não obedecesse o que a mente manda. E isso é causado por vários motivos, né? Estresse, cansaço, exaustão extrema. E foi o caso dela lá nas últimas Olimpíadas que ela parou, levantou aquela discussão de saúde mental, então. E aí ela fala disso e realmente mostra, né, até nesse documentário, uma hora que ela vai pular, assim, no treino dela, ela cai. Simplesmente, assim, quando ela tá pulando, ela não consegue parar, porque ela fala que nessa hora... ela diz que nessa hora ela pensava, né, estica a perna, coloca, enfim, a técnica ali, e o corpo literalmente não respondia. Então, essa relação aí também, né, é uma desconexão, assim, é algo que desconecta totalmente. Porque essa culpa, né, que a gente falou também, de não conseguir ir lá executar o treino, ou às vezes de fazer o treino na risca ali, deixar a planilha desenhadinha e tal, ou não cumprir o tempo que era descrito, ou às vezes fazer até a mais do que era proposto. Pois né? Essa culpa também frustra, né, as pessoas. Né? Não, então essa culpa, eu acho que ela tá assim em torno... É que o contato que eu tenho mais é com esses atletas amadores, né? Pessoas que não são profissionais. Mas, com certeza, isso, nos profissionais, isso deve ser muito forte, né? A pessoa ali tá cheia de patrocínio, ela precisa ter um resultado, às vezes não entrega esse resultado. O que isso gera? Né? Então, esses atletas profissionais sempre trazem, né, essas questões aí de forma pública, assim, falando. Mas em atleta amador, se a gente pegar, assim, né, mais proximidade, eu acho que isso tá super ligado também, sabe? A pessoa... E, assim, atleta amador que dedica uma boa parte do dia pro esporte, né? Tem ali um objetivo de fazer uma prova, às vezes já se inscreveu numa prova, tá num ciclo de treino, né? A prova, sei lá, é fim do ano, a pessoa tem 3, 4 meses pra treinar, tá ali, tá treinando. E simplesmente, às vezes, tem semanas que não consegue encaixar. Tem viagem a trabalho, tem uma casa para ser cuidada, tem família, tem filho, né? Sei lá, filho que acorda à noite, já impactou no sono. Tem vários fatores aí que atrapalham na hora do resultado. Sim. E isso vai gerando uma culpa que parece que a pessoa realmente... Quem olha parece até que é profissional, né? A pessoa se cobra de uma forma como se aquilo fosse a própria profissão, Sim. assim, e não... Que a psicologia... No esporte hoje em dia tá bem mais atuante do que antigamente. Antigamente não tinha essa questão de o atleta precisa de um acompanhamento psicológico. Era mais ou menos ali só uma terapiazinha ali em grupo e tal, quando tinha, né? Hoje é mais individualizado, né? Até há pouco tempo, né? As seleções, os grupos não tinham psicólogo. E até na faculdade mesmo, a gente vê isso muito pouco. Psicologia do esporte... É coisa assim rápida, sabe? Que é passado. Não é um foco. Não é uma coisa que... Enquanto outras áreas, a gente fala disso durante o semestre, na faculdade, fica discutindo, debatendo aquilo. E a psicologia do esporte ainda, ela... Vamos dizer assim, ela é como se fosse um recém-nascido, sabe? É um bebê, assim. Ela não... Tem muito ainda o que desenvolver. Por isso que eu acho que a importância desses atletas, sabe? Profissionais trazerem isso à tona. Igual ali que teve nas últimas Olimpíadas. Trazer a discussão... Tipo, precisa, sabe? Até porque o atleta também tem família, o atleta tem relacionamentos, né? Ele tem situações que podem trazer para dentro da profissão dele, né? Tô falando do profissional. E, de certa forma, influenciar ali no resultado, né? No resultado, né? Porque se não tem um psicólogo ali, alguém para falar, olha, né?
Pois é, e se a gente pensar na dimensão do perigo, né? Tem alguns esportes que isso vai pra uma área até, assim, de vida e morte, né? Se a gente pensar a própria bike, é uma coisa perigosa, né? Se for pensar, se a pessoa não tá ali alinhada, se acontece, por exemplo, esse twist aí, né? Dessa desconexão, ela cai ali numa velocidade alta, ou próprias ginastas, enfim, vários esportes aí que não é... Exatamente. Então é uma dimensão até... E depois dessa culpa, vem a frustração, né, Débora? Que é, assim, o ideal a se fazer com uma orientação, assim, para essas pessoas que passam por todo esse processo e depois ficam frustradas, aí abandonam o esporte, ou vai mal no relacionamento, na família, no trabalho. Como que é tratar dessa parte da frustração? Eu acho que, como tudo, assim, precisa ter um equilíbrio, né? Precisa equilibrar, assim. O esporte vai entrar na tua vida com que peso, né? Acho que essa é a pergunta que a pessoa tem que fazer. Você vai gastar horas, 5 horas no dia treinando? Você, né, tem outras coisas ali que vão depender dessa hora, né? Seja ali a família, o trabalho, outros pontos. Então, acho que essa frustração, assim... Às vezes a pessoa treinou, fez todo o ciclo, chega na prova, não vai bem. Tem um resultado ali que ela não estava esperando, né? Faz muito a mais do que estava, mais tempo, vamos dizer, do que queria. E aí, só que o principal, eu acho que às vezes não olha para esse ciclo, sabe? A pessoa só pega o resultado ali da prova e fala, putz, não evoluí, né? Não tô bem. Mas às vezes a pessoa não olha o ciclo que teve, né? Às vezes esse ciclo exigiu muito, essas outras partes da vida exigiram muito. Né? Viagem a trabalho, nossa, tanta coisa, né, que pode impactar, às vezes tipo, uma doença, qualquer gripe, coisa, uma lesão, coisa. Tipo, qualquer dorzinha que aí você tem que diminuir o volume de treino. Às vezes até parar, né? Às vezes até parar, então eu acho que é importante contextualizar, né? A pessoa contextualizar, não, eu fiz do que deu no melhor que eu tinha aqui no dia. Aí é que entra o profissional para, né? Aí que entra suporte, a importância, né, da própria pessoa também se conhecendo, né, e vendo. Uma cobrança, às vezes, que pode trazer mais sofrimento psíquico do que o próprio ponto positivo, o benefício, né, ali de... Exatamente. E como tratar do medo, Débora? Porque tem gente que tem medo de falhar, tem gente que tem medo de começar, tem gente que tem medo de frustrar o próprio treinador ou outras pessoas. Decepcionar, né? Exatamente. Olha, eu acho que o medo, ele paralisa às vezes, né? Ele pode ser paralisante, assim. Tem gente que eu acho que... Na clínica, pelo menos, é o que eu escuto, né? Não só no esporte, em vários âmbitos, assim, da vida. Mas pegando o esporte, se a gente pegar esse exemplo... às vezes a pessoa realmente se inscreve numa prova, não vai... É mesmo. Tipo, às vezes... Dá uma desculpinha e fala, não dormi bem. Qualquer coisa. Não... Acordou de madrugada. Tô com virose. Virose é a clássica. Virose é o clássico, né? Pra tudo. Qualquer coisa, virose. Mas na clínica tem tudo. Ele bloqueia, né? Ele traz uma sensação de paralisação mesmo, né? E aí por quê? Aí cada um vai ter que se aprofundar aí pra ver o que realmente paralisa. Mas se a gente for pensar, pode ser isso, a decepção das pessoas que estão esperando ali, a pessoa que tá do seu lado ali apostando, né? Tipo, vai bem, tá? Na verdade, assim, eu acho que a própria frustração da pessoa, nossa, investi tanto tempo nisso, dinheiro, né? Assim, em viagem, em, né, sei lá, bike, essas coisas. Fortalecimento, suplementação. Tudo, recovery, pagar as massagens, tudo, né? E aí vai lá e não faz aquilo. Por isso que acho que a cobrança entra aí, né? Essa autocobrança exagerada. Tem vários tipos de medo? Como que é? Quais os tipos de medo que você já pegou lá, assim, de gente? Então, esse medo paralisante eu acho que é o mais comum, assim, né? A pessoa, ela coloca ideais, assim, muito acima daquilo que é acessível no dia a dia. Então, por exemplo, você vai... Metas acima do que... metas possíveis. Assim, a pessoa começa a treinar 2 meses e já quer fazer um full, né? Um Ironman full. Tipo, não vai, né? Não, pode até fazer, sei lá, não sei. Em alguns casos vai até e faz. Mas aí tem um preço, né? Se for um catador de lixo, porque os caras falam o condicionamento que esses caras têm. Então, eu vi, eles correm que nem combatimento. Exatamente. Eles são... A resistência física fora, né? Talvez não vão ter técnica para nadar, para pedalar, mas... mas a resistência bate ali com todo mundo. Meu Deus do céu, os caras... E ali não tem medo de nada, né? Não tem medo. Correr atrás ali, pegar... Exatamente. Realmente, é admirável.
Débora, coisas. vou fazer uma pausa aqui pra gente fazer um cafezinho. Você aceita um café? Claro, é sempre bem-vindo. Né? Café e... Quero Com aproveitar para certeza. falar, pessoal do Instagram, comentem na live. Eu quero Farmapelle. Hoje tem o sorteio de um brinde surpresa aqui da Farmapelle. Se inscreva no canal do YouTube, o link tá na bio. Vai lá e comenta aqui pra gente fazer. Enquanto eu faço o cafezinho aqui pra Débora, eu vou fazer umas perguntinhas, bate rápido aqui. E aí você responde pra gente conhecer um pouquinho mais da Débora, sem ser a psicóloga, sem ser a triatleta. Fala pra gente, pra mim, quem é um ídolo pra você, Débora? Tem que ser só um, Schumacher? Não. Difícil um, né? Assim, são tantas pessoas que são, assim, admiráveis, tudo, né? Tava até pensando esses dias na história da Rebeca, né? Como é bonita, assim, né? Nesse clima de Olimpíada, de aproveitar que a gente tá. Porque você vê a história ali dela falando desde pequena, andava 2 horas pra chegar no estádio pra conseguir treinar sozinha, né? É muito admirável. Mas eu acho que se pegar alguém, assim, que por muito tempo eu fiquei ali admirando e vendo, assim, principalmente na adolescência, foi o Federer do tênis. Eu acho, assim, a trajetória dele, percurso muito bonito, sabe? Alguém que conseguiu manter ali uma trajetória muito bonita, ele é classudo, né? Sim. Ele tem toda uma classe ali admirável, educação. E ele não é só ali dentro de quadra, né? Fora de quadra também. As coisas que ele fala, que ele faz, eu sempre admirei muito, assim, o respeito que ele tem. Parece que ele cresceu, mas não subiu na cabeça, sabe? Não subiu na cabeça ao ponto de tratar, né? De forma diferente. Ou maltratar, né? Eu realmente quando admiro. Quando o poder chega na cabeça e encontra uma cabeça vazia, dá ruim, não adianta né? nada. Então, um filme, Débora. Qual que é um filme que você curte, que você assiste várias vezes, você indica, você fala pra galera, assiste esse filme aqui, não sei o quê. Olha, tem que ter um, hein? Eu vou falar o primeiro que me veio à cabeça. Chama O Regresso. O Regresso? É com Leonardo DiCaprio. É muito lindo esse filme, assim. Não tem nada a ver com... Se a gente pegar diretamente, tá? Não tem nada a ver com psicologia, com... Mas ao mesmo tempo tem. Ao mesmo tempo tem a ver, sabe? Isso que eu achei interessante no filme. Ele é uma história de uma pessoa que se perde no meio da montanha, da neve. E ele é atacado por um urso. E aí ele fica ali tentando sobreviver. O filme passa por aí. Ele fica todo o tempo tentando sobreviver e difícil ali, né? Várias circunstâncias vão aparecendo. E assim, tirando a qualidade, assim, da imagem que eles fizeram nesse filme, é uma imagem mais linda que a outra, assim. Tirando essa qualidade, tudo, a trilha sonora. Eu acho que trazendo para essa parte da própria psicologia, até do esporte, se a gente tentar fazer uma relação... Eu acho que ele fica interessante porque ele mostra a própria resiliência, sabe? Tipo, essa vontade interna da pessoa ali. No caso dele foi da sobrevivência. A tentar, querer viver mesmo. Eu acho que isso tá ligado, se for pensar no esporte, né? Que vontade é essa da pessoa? De todo dia ir lá fazer... Que é difícil, né? Todo mundo sabe. Tem dia que você tá cansado pra caramba. Chega 8 da noite, você não quer colocar roupa de sei lá o quê pra fazer exercício. Você quer ligar uma TV e ficar lá. Todo mundo sabe. Então, essa força interna que fala, vamos. Tipo, sabe? Que pega, assim. Eu acho que esse filme, ele mostra o tempo todo isso. É uma coisa, assim, legal. O Retorno? É O Regresso. O Regresso. Deixa eu anotar aqui. Leonardo DiCaprio. É bem bonito. Não, e a qualidade das imagens é uma coisa, assim, de... O Regresso. Sensacional. E uma música, Débora? Qual que é uma música marcante na vida da Débora? Nossa, tantas que você também, tem né? na sua playlist, que você... Olha, me veio Viena, do Billy Joel. Você já viu? Não. Nossa, é bem bonita, assim. Ele é um pianista, né, americano e tal. E a história dessa música é legal. Ele tava em Viena com o pai dele. Acho que ele vê uma senhora, assim, velhinha, varrendo o chão. Aí ele se lamenta pro pai, nossa, mas tão velhinha, assim, né, tá, tipo, como se fosse com dó dela. E o pai olha e fala, não, como assim, né, por que essa dó? Assim, não são só os jovens que têm essa energia, essa vontade de viver e de fazer as coisas. E aí ele começa a refletir sobre a juventude, essa ânsia de querer fazer as coisas e tal. Então a letra, ela passa por aí, assim, essa pressa. Aí até fala, tipo, calma, né? Você tem o tempo pra fazer. Né? E é linda a melodia. É bem legal. Viena é o nome. Viena? E Viena é conhecido por ser uma cidade assim, né? Calma, tipo, pra trazer essa... Romântica, tipo, eu acho que ele fez essas ligações, assim. Entendi.
E uma leitura de cabeceira? Uma leitura. Olha, tem uma autora que eu gosto muito, que chama Elena Ferrante. Ela escreve literatura italiana, assim, e ela realmente... O que eu gosto dela... Ela é italiana. Ela é italiana. Uhum. E ela escreve não diretamente sobre psicanálise, né, e psicologia, mas tem tudo a ver, assim. Quem estuda isso e lê ela vai pegar nas entrelinhas do que ela tá falando. Então, eu acho que isso que eu acho interessante. Tem até uma discussão por aí no meio dos... Quem discute, né, literatura e tal, não é o meu caso, que eu não conheço, assim, ao ponto de discutir isso, mas quem discute fala, assim, certeza que Helena Ferrante faz análise na psicanálise ou faz Mas ela terapia. só disfarça, né? Ela não fala, porque na verdade ela é meio misteriosa, sabe? Assim, ela posta o livro, ela fala, mas ela some. Ela não tem um lugar que as pessoas realmente saibam onde ela tá. Ela tem todo um mistério, assim, que ronda as histórias dela. É mesmo. E as histórias são bem interessantes. Na verdade, são histórias que falam de relações humanas, né? Entre relações de um com o outro. Essa é uma leitura que você indica. E aí o livro que eu mais gosto dela é a Tetralogia. São 4 volumes. São meio grandes, assim. E eu, pra falar a verdade, sempre tive dificuldade de ler, assim, histórias muito compridas e tal. Mas quando eu lia dela, eu... Tipo, foi de uma Fixou, vez, te assim. prendeu. Te prende. Você terminou essa tetra aí? Terminei. É? Mas foi na pandemia, mais ou menos. Que Não tinha muito o que fazer. descobri. Né? Não Aí você tinha, pegou dava a- tempo. E se você pudesse voltar no tempo, Débora, você mudaria alguma coisa na sua vida? Vixe, essa aí... Se eu mudaria... acho que a gente sempre muda, né? Alguma coisa, assim... Tem gente que passou por aqui que fala não que não? mudaria nada. Ah, é? Fala, eu não mudaria nada, porque isso, porque aquilo, mas eu acho que lá no fundo, sempre tem ali. Aquilo ali eu não deveria ter feito. Aquela atitude, aquilo eu não... Sabe? Sim. Pra mim... Que Já sei, eu sempre acho que eu tem. teria colocado uma joelheira na primeira vez que eu clipei a sapatilha na bike, porque olha, aquele ralado foi horroroso. Tá até foi hoje 2 a dias... marca? Tá. Não, acho que saiu, assim, Saiu? mas foram 2 dias antes da prova do triatlon. Você foi correr ralada. Aí eu nadou fui, ralada. nadei ralado. Putz. É. Foi aqui em Cuiabá? Foi aqui no Supera, sabe, a prova. Tá. Foi a única prova que eu fiz, assim, né, de triatlon, foi aqui. Eu nunca saí pra fazer de triatlon, E não. todas subiu no pódio, né? Não, Não? não foram todas, não. Mas as segunda. mais recentes, sim, né? Então, agora a última que teve, eu fiz a primeira vez a distância olímpica, né? Você nada 1.500, pedala 40 quilômetros e corre 10. Essa aí eu tava com um friozinho na barriga, assim, sabe? De como que vai ser, né? Primeira vez, essa distância, eu tava Mas com você fez medo. simulado, né? Tava com medo, ó, trazendo medo. Tava com receios, né? No simulado foi bem? No simulado, na verdade eu não fiz assim antes, não, pra essa prova, né? Eu fazia, assim, treino de transição, tipo, pedalo ali, corro. Acho que o máximo que eu tinha feito foi isso aí. Eu pedalei um dia 20 quilômetros e aí corri 10. Mas na prova ali tudo muda, né? Você acho que baixa uma dopamina, assim, uma vontade, você vai, tem gente torcendo. É um dia pra se divertir, na verdade. É um dia pra você ali. Verdade. E aí foi agora, Ali recente. Você dá tudo que tem e o que não tem, né? Ali você... Tem um monte de Às vezes você pergunta, o assistir. que eu tô fazendo, né? No meio da bike, uma hora... Não, na natação. Eu dei a primeira volta. Foi difícil aquela primeira volta. Aquele lago, ele é Já pesado. tomou pernada, abraçada. E ele é pesado, né? Sim. Você vai no arrasta É sorte, ali, o ou meu você namorado, ele fez... Como ele ia fazer a maratona uma semana depois dessa prova, ele pegou leve, né? Ele faz olímpico já, né? Tem um tempo. Já fez 70,3 e tal. Mas ele fez muito leve. Então, ele fez no meu ritmo. Ele acompanhou, ficou comigo, foi fazendo. Então, isso, com certeza, assim, deu muita Foi o suporte que você força, precisava, ajuda, de, tipo, tá ali e tal. E ajuda, né? Manter o ritmo. Massa. Ter parceria nessas horas é sempre foi bom, meu né? parceiro. Porque, olha, só quem passa que sabe. Déborazinha, dá 3 dicas aí da psicóloga, da Débora, psicóloga, para as pessoas que estão hoje com esses bloqueios na hora de ir praticar um esporte, nessa parte de procrastinar, de não, sabe? A pessoa se arruma toda, prepara todo o equipamento um dia antes, aí no outro dia acorda, aí fica lá, eu vou, não vou, aperta a soneca, dorme mais um pouco, perde a hora, perde o treino.
Quais são as Então, dicas que você eu pode acho dar que- para essas pessoas hoje Acho que quebrar isso? uma dica, eu acho que é a pessoa, assim, buscar mesmo entender, sabe? Não adianta ela ficar tentando fazendo isso e separando a roupa ali, o look novo, e comprar roupa nova, ficar ali, sendo se ela não entende de fato o porquê não tá conseguindo ir, sabe? Eu acho que a primeira dica é a pessoa buscar, tipo, buscar esse conhecimento, seja através da psicoterapia, né, da análise, seja através do que ela encontrar, que for possível para ela, acessível, para ela entender, tipo, qual o sentido do esporte, qual o sentido dessa prática na vida dela. Porque quando começa a fazer, a maioria das pessoas vê um benefício, né? É difícil você escutar alguém que fez um treino e falar, nossa, Sair pior do que eu entrei. ai, me arrependi de ter vindo hoje, sabe? Nunca tem isso, a né? maioria das vezes a pessoa sente um benefício ali. Então, acho que uma dica é isso, é procurar entender de fato o motivo que para fazer, sabe? O motivo que ajuda a melhora mesmo, no benefício no esporte, né? Do dia a dia. Que aí traz aquele ponto lá do impacto na vida. Tem algum caminho para a pessoa que não consegue encontrar esse motivo? Tem alguma dica aqui? Então, eu acho que talvez a dica, assim, seja se isso for, né, uma coisa que ajude ela, que não é para todo mundo, mas uma coisa se ajudar, é a pessoa conviver, assim, o ambiente, eu acho que ele muda, sabe? O ambiente muda. Tanto é que quando você, às vezes, convive ali com um grupo de pessoa que pratica tal coisa, né? Vamos dizer assim, seja em festa, sei lá, uma prática assim, né? A pessoa tá naquele meio, pra ela aquilo é a realidade, né? Imagina acordar num sábado, 5 da manhã pra ir pedalar. Isso pra muita gente, isso assim, é inegociável, né? Não vai fazer. Enfim, porque o meio dela é aquele outro. E tudo bem, né? Nem questão de julgamento. Sim. Cada um tem o seu meio. Agora, essa outra pessoa que convive no meio ali do pessoal que vai fazer a bike, né? Combina, todo domingo tem cedo. Ou o próprio triatlon, a corrida, seja lá o que for. Esse ambiente, eu acho que impacta, sabe? Ele muda, assim. Ele estimula a pessoa. Eu acho que o ambiente, é a pessoa procurar, assim. Um ambiente que tem pessoas que façam aquilo, que aquilo, de certa forma, motiva, talvez instiga isso dentro de fazer também. Uma dica seria isso, mudar o ambiente. Se ela não está conseguindo sozinha ali por si só, procure, né, pessoas, grupos que façam aquilo que ela está desejando fazer, quem sabe seja. Ou vai para psicoterapia, análise também, que falar disso, buscar os motivos, seja uma possibilidade, talvez. Sim. Deixa seu Instagram aí pro pessoal aí. Arroba, Psi Débora Serra. @Psi Débora Serra. Quem quiser procurar a Débora aí, fazer uma consulta, né, Débora? Porque a gente tem os bloqueios, tem a parte de procrastinação e tal, mas também tem os medos, as frustrações e tem as relações exteriores, né, Débora? Assim, família, trabalho, tudo isso pode interferir na prática, né, da atividade física, ou seja lá qual a prática da pessoa. E o que assim, de certa forma, a pessoa precisa fazer para não levar essas frustrações, esses medos para essas áreas, né, para a família, para o trabalho, né, para o relacionamento. É difícil, assim, né, uma coisa de geral, porque as coisas estão ligadas, né, as emoções ali. Se você sai de um lugar estressante, chega em casa, você está estressado, né, às vezes as coisas estão ligadas uma na outra. Mas talvez o que fazer, né? Fazer é talvez a pessoa criar mecanismos de que ajude ela a separar essa coisa da outra. Então, por exemplo, você está no seu trabalho e tem realmente um dia muito estressante, uma situação muito realmente problemática, não. E você vai depois chegar em casa, ao invés de descontar, né, em alguém ali e tal, a pessoa criar esse mecanismo de como ela volta, assim, pro eixo, sabe? E isso é através só, eu acredito que se conhecendo mesmo, ali, num processo de conhecimento. Porque para cada um é um jeito, né? Não tem uma receita. Infelizmente, não tem como falar, né? Seria bom, né, se tivesse uma receita, falar, para todo mundo, é assim, faz isso aqui que vai dar certo. Se falasse isso, seria mentira, porque não tem uma regra. Cada um vai seguindo de uma forma. Tem pessoas que precisam de
medicamentos, Sim, né? Para poder ajudar. Tem casos que o medicamento ele precisa entrar, né? E aí fazer o acompanhamento ali com o psiquiatra, com o médico, seja de qual área, né? Junto com as práticas clínicas ali da psicologia. Entendi. Com certeza. Hoje, lá na sua clínica onde você atende, né? Tem pessoas, assim, que usam medicamentos e tal, e teve melhoras e conseguiu desmamar disso, parar de usar? Tem. Existem? Existem. Tem alguns que ainda tomam, né? Que fazem acompanhamento, medicamento. E tem outros que já tomaram por um tempo, já, né, desmamaram, fizeram essa transição e hoje acompanham de outras formas, né? Tem gente que vai criando, na verdade, mecanismos também. Depois que para o medicamento, tem gente que vai criando, assim, formas de conseguir manter ali sem tomar o próprio medicamento. Então, por exemplo, o sono, né? A gente vê muita gente tomando remédio para dormir e tudo mais. Pessoas que, de fato, precisam, né? É sempre caso a caso, nunca dá para generalizar. Pessoas que realmente precisam, param, e aí, né? O sono, como é que fica esse sono? Porque às vezes é fisiológico, não às vezes é fisiológico mental, só, né? emocional, É uma junção, né? Do fisiológico com o mental. Então, muita gente usa, sei lá, cheiros, né? Por quê? Por que usa cheiro? Todo dia, quando você vai dormir, você usa um cheiro específico. Porque os neurônios vão criando um caminho de associação. Toda vez que você sente aquele cheiro, sei lá, de lavanda, e você vai dormir, é meio que um neurônio cria aquela rota, sabe, de associação. Esse cheiro lembra desligar. Por isso que falam de rotina de sono, enfim, né? Esses termos que inventam, inventam aqueles negocinhos pra colocar os óleos essenciais. Que sai fumacinha. E aí é a rotina ali da noite. A pessoa vai, desliga a luz, vai, né, meditar, tira todo o som. Vai rezar, vai fazer alguma coisa. Né? Tem gente que lê um livro. Rotina, né? Tem gente que gosta de ler livro que dá sono, né? Nesse ambiente escuro, mais escuro ali, com a luz baixa. Cada um vai criando Entendi. Bom, eu vou pedir para você deixar aqui uma mensagem para as pessoas, né? Para essas pessoas que estão vivendo uma vida muito acelerada, muito agitada, não tem tempo para nada, sempre tem desculpa para cuidar de si mesmo, né? Tem gente que cuida muito do outro e esquece de cuidar de si, né? E o que você gostaria de dizer para essas pessoas, que você até olhar para a câmera e falar direto com elas, deixa aí uma mensagem para elas ter assim um despertar, né, um autoconhecimento. Bom, se cuidem, né? Vamos procurar se conhecer, saber o que é isso que impede, às vezes, sabe? Aquilo que a gente não entende muito por que a gente faz no dia a dia, coisa que às vezes a gente, enfim, um comportamento mesmo, uma fala, a gente não entende muito bem. E aí procurar mesmo saber, né? O motivo disso, através de uma análise, uma psicoterapia, enfim, aquilo que é acessível para você. Então, é isso. Acho que o recado seria se cuidem, né? Vamos cuidar da saúde mental, da saúde, porque tá tudo muito acelerado. Muito. E aí escutem Viena, então, que tá nesse contexto. Depois eu vou procurar essa Viena. Eu vou postar aí no nosso story quando eu for colocar a foto ali. Obrigado, Débora, pela sua presença, pelas dicas, por compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? Eu desejo sucesso para você na sua carreira, no seu doutorado, que você brilhe aí e ajude muitas pessoas aí ao longo da sua jornada como psicóloga. Sucesso também no triatlon. Espero que também tenha aí um longo tempo aí praticando o que você gosta e que também te faz bem, né? Obrigada, Shmar. Eu que agradeço. Adorei o convite, adorei vir falar um pouquinho essa troca. E é isso, obrigada. Espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente falar de outros assuntos. Sim. Aí, porque pode passar horas falando. Exatamente. Cada assunto desse dá para desmembrar muita coisa. Exatamente. Obrigado a todos vocês, obrigado quem ficou no Instagram. Dá tempo ainda de você comentar. Eu quero Farmapele para estar concorrendo a um kit surpresa aqui da Farmapele, que eu vou revelar logo depois. E sigam o canal no YouTube, compartilhe. Deixa seu like nos vídeos, assistam os vídeos, tá? Eu queria agradecer novamente aos patrocinadores do canal,
ao Atacadão dos Suplementos, Bateras Beach, PHD Motos Bikes, Vai Bem Saudável, GTX Sport, R Máximo Serviços Automotivos, Inspire Studio Fitness. E aos nossos apoiadores, a Z4 Loja Online, Farmapele, a Ciclo Shimano e a Café Três Corações. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.